irmãos. Glória a Deus. O tema, seria esse, mais uma vez, a sequência, fruto bom ou fruto ruim? Isso é coisa séria. Uma pergunta. Fruto bom ou fruto ruim em nossa vida? Porque isso é coisa séria. Vamos fazer a leitura de Mateus, vamos estar aqui lendo Mateus 7, do 15 ao 20. Nós ouvimos a mensagem, sobre as folhas e frutos. Lembram da mensagem que o pastor Wagner pregou? Da figueira que só tinha folhas e não dava frutos. E aí Jesus estava ali dando um ensino muito importante para os discípulos dele na época e para nós. Não adianta folhas sem frutos. E os que estavam, ouviram a explicação, quem esteve aqui domingo, espero que o irmão esteve o domingo passado. Tem gente que falta muito na igreja, eu não entendo isso até hoje, mas tudo bem, Tenhamos paciência e graça, e amor também, para orar pelos irmãos. Às vezes tem uma necessidade, às vezes tem um motivo. E ali foi falado isso, que o figo, a árvore figueira, a árvore figueira, geralmente é assim que acontece. Aquele tipo de figueira, pelo menos lá naquela época, ela apresentava primeiro frutos, florescia antes das folhas até. Então, com as folhas tinham frutos também. Se uma figueira tinha folhas, tinha que ter fruto. Tá? Os frutos pequenininhos, mas dava até para comer. E ali Jesus viu uma figueira cheia de folhas, de longe. Ele então se aproximou e mostrou para os discípulos que não tinha fruto. Lembram disso, E aí deu uma lição, para eles. Depois ele secou, Deu uma palavra ali de autoridade, a figueira secou, como se fosse, poxa, figueira inútil, Como pode uma figueira ter folhas e não ter frutos? E assim fez a aplicação para a nossa vida, para que não sejamos como aquela figueira. Tá? Aí uma propaganda enganosa, A aparência de uma coisa e, na verdade, é outra. E hoje nós vamos ver, mais uma vez, aqui nesse texto, sobre frutos também, sobre árvores, sobre frutos. Também domingo passado, Nós falamos sobre isso. Vamos ler. Diz assim o Senhor Jesus: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Meus irmãos, o que não falta hoje em dia é falso profeta, falso pregador. Não é a maioria, graças a Deus, eu creio que não, mas tem, Tem um número, infelizmente, a gente ouve tanta coisa, Falso pastor e falsa ovelha também, Falsa ovelha. Parece ovelha, mas não é, E o texto, então, fala, cuidado com eles. E vocês os reconhecerão por seus frutos. Pela vida deles, pelo estilo de vida, se observar bem. Vejam que quando Jesus estava longe da figueira, não viu os frutos, Os discípulos também não, só quando chegou perto. Isso é muito importante. Aí o texto fala: pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Irmãos, espinheiro e videira, são plantas de natureza diferente, os irmãos sabem disso. Tá? Assim como a figueira e a erva daninha também.
são plantas diferentes. A natureza genética, né, de cada uma é que determina o que elas vão produzir. Então, a gente percebe aqui uma lição, né? A natureza espiritual de uma pessoa, uma pessoa salva, convertida mesmo, que nasceu de novo, é diferente da natureza espiritual de uma pessoa que não se converteu. Ele pode até ser um evangélico, ele pode ser religioso, pode até ser um pastor. Mas, se ele não se converteu, a natureza espiritual dele não é a mesma natureza espiritual de alguém que se converteu. Então, a natureza da figueira era diferente da natureza da erva daninha. Isso está desde a raiz, né, que determinava o que seria aquela planta, e se daria fruto ou não, e que tipo de fruto daria. Então, a palavra de Deus diz que o Espírito, né, o Espírito do salvo, da pessoa convertida, esse Espírito foi vivificado. Ele estava morto espiritualmente, né, e foi vivificado, recebeu vida em Cristo. A Bíblia fala isso. E diz que o não salvo, a Bíblia fala isso, está morto espiritualmente. Jesus falou isso em João, né? Apóstolo Paulo em Efésios. A pessoa, enquanto ela não se converte, enquanto ela não recebe Jesus como Senhor e Salvador, ela está morta espiritualmente. Olha que diferença, hein? Da natureza espiritual de um e de outro. E você, irmão? Você já é salvo pela graça, já nasceu de novo mesmo, se converteu. Assim como não vamos achar uvas num espinheiro, nem figos numa erva daninha, conforme Jesus disse, também não vai se achar a mesma vida interior do salvo, né, da pessoa convertida, na vida de um não salvo. Não vai. Afinal, a Bíblia fala, ensina que o Espírito Santo, ele habita na pessoa que se converteu a Jesus Cristo, que nasceu de novo. Naquele momento que ela se converteu, o Espírito Santo veio habitar nela, o que não acontece na vida de quem não se converteu. Então, é bem diferente, é ou não é, irmãos? Amém? É diferente, é bem diferente. Aí Jesus continua aqui, né? 17 e 18. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim, agora está falando só de árvore, dá frutos ruins. Então, você imagina uma mesma árvore, né, que é boa, saudável, vai dar frutos saudáveis, bons, mas a árvore doente, né, ruim, vai dar fruto ruim. E ele continua no 18, a árvore boa não pode, frisar isso, a árvore boa não pode dar frutos ruins. Não tem como, não pode isso. Nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Não pode também. Não tem jeito uma árvore ruim dar frutos bons. Uma árvore doente dar frutos saudáveis. Está entendendo o que Jesus está falando aqui? É que não pode, não tem como. Tá? E aí nós podemos pensar nisso aqui. A árvore boa não pode dar fruto ruim, ele disse. A árvore ruim não pode dar fruto bom. E eu friso bem esse não pode, porque a natureza da árvore, a condição da árvore determinam a espécie e a qualidade do fruto. Então, vamos fazer uma aplicação. Um salvo não pode, irmãos, ter um estilo de vida de um não salvo. Uma pessoa salva, nascida de Deus, João fala lá em 1 João, não pode viver no pecado. Porque se ela vive no pecado, ela não é de Deus, João fala. Ela não se converteu. O apóstolo João fala isso lá em 1 João, capítulo 3. Não estou dizendo que não peca. Estou dizendo que não vive no pecado, é diferente. Então, um salvo não pode ter um estilo de vida de um não salvo. Isso é sério, é ou não é, irmãos? Isso é grave, isso é sério, é uma coisa séria para se pensar. E um não salvo não pode também ter um estilo de vida de um salvo. Ele não pode. Ele não vai adorar a Deus como um salvo. O Espírito Santo nem habita nele.
Ele pode ser religioso, ele pode ser alguém que até tem assim um respeito a Deus, que procura fazer coisas boas, mas lá dentro dele é diferente. Ele precisa de salvação. Assim como Cornélio, lembra aquele homem Cornélio, no livro de Atos? A Bíblia diz que aquele homem, embora ele não era judeu, não era um cristão, mas era um homem que tinha um respeito a Deus. Ele gostava de ouvir sobre Deus, pelo jeito até, quem sabe, ouvia lá os judeus, né? Não sei se era um prosélito, alguma coisa assim, eu não sei. Mas ele tinha um conhecimento e ele cria num só Deus. Ele era um romano, ele não era politeísta, ele não era idólatra, ele cria num só Deus. Mas não era salvo. Entende? O Espírito Santo não habitava nele. Ele não é essa árvore boa que dá frutos bons, como Jesus diz aqui, embora fizesse coisas boas. E por isso, então, olha a graça de Deus, irmão. Olha a misericórdia de Deus. Deus envia um anjo. Ele teve um sonho, né, uma visão, né, de um anjo no sonho dele ali, não que Deus enviou, mas deu um sonho para ele, e ali naquela visão, naquele sonho, aquele anjo dá algumas instruções para ele. E aí o texto ainda diz que Deus fez isso porque ele era um homem que tinha um temor, né, um respeito a Deus. E aí manda ele chamar o apóstolo Pedro, dá o endereço para ele e tudo mais. Porque o apóstolo Pedro iria anunciar àquele homem acerca da salvação em Jesus Cristo. Olha só. Vamos lá. Então, nós aprendemos algumas coisas muito interessantes com esse texto. E aí nós vemos aqui as consequências também, né? A árvore que não produz bom fruto, vai dizer aqui, no versículo 18, a árvore boa não pode dar fruto, a ruim, nem a árvore ruim pode dar fruto, tá? E o 19, desculpe, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. A árvore que não produz bom fruto, aqui é a árvore, né? Está falando de árvore. Mas você lembra que lá em Evangelho de João, capítulo 15, né? Jesus falando sobre a videira e ramos, ele falava que o ramo da videira que não dá fruto, o que fazia? Cortava. Inútil. Isso é sério, não é, irmãos? Não é sério essa questão de dar fruto? Ou não é? É sério, irmão. Não é qualquer coisa. O que tem? Não faz mal. Se não dou fruto, é importante que eu aceitei Jesus. Se eu dou fruto ou não dou, isso não é tão importante. Um dia eu aceitei Jesus, eu vou para o céu assim mesmo. Eita, meu Pai do céu. Cuidado. Não é bem assim. Se você é salvo, você vai dar fruto de salvo. Você pode até estar dando pouco fruto, porque Jesus disse que aquele ramozinho, né, ligado à videira, que dá pouco fruto, ele corta. É isso que, não, ele não corta, porque é dele, que ele pertence mesmo. Ele limpa, poda, para que dê mais fruto. Não entendeu a diferença? Amém, igreja? Então, irmão, é importante dar fruto. E muito fruto de preferência. Muito fruto. Porque é arriscado quando você não vê fruto. Só vê folha. Muito arriscado. Tá? E aí, eu vou ver agora como a coisa é mais séria ainda. Nós vamos ver isso agora na continuação, versículo 21 ao 23. Separei aqui 2, agora Mateus, né? Ainda o 7, 21 a 23. Diz assim: nem todo aquele, aí Jesus vai explicar, tá? A sequência aqui, uma coisa tem a ver com outra. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, folhas, 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 entrará no reino dos céus. E isso é muito sério, irmãos. Não vai entrar no reino dos céus. Quando fechar seus olhos para esse mundo, essa pessoa não vai entrar no reino dos céus. Não vai ser como aquele homem até criminoso que estava do lado de Jesus, lembra? Lá na cruz.
e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele se arrependeu dos seus pecados, reconheceu Jesus como rei, como filho de Deus. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Puxa, aquele homem morreu naquele dia. E entrou no reino. Mas a Bíblia diz que alguns que dizem hoje, Senhor, Senhor, são religiosos, irmãos. São religiosos. Parecem que são cristãos, mas não são. Olhando de longe, né? Sim, não observando bem, parece até que dá frutos. Mas quando é visto bem de perto, se percebe que só tem folhas, não tem frutos. Não é realmente um cristão. Nunca se converteu. Isso é sério ou não é, irmãos? Amém, igreja? Sério. Tá? E o Senhor disse: não entrará. Porque fala, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Volto a isso. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Esses é. Poxa, nós profetizamos em teu nome, não profetizamos em teu nome, Senhor. Em teu nome não expulsamos demônio, não realizamos muito milagre, fizemos isso, fizemos aquilo outro. E Jesus vai ter que dizer para eles, nunca os conheci. Irmãos, eu vejo várias vezes o crente falando esse versículo, e até pregadores dizendo, Jesus vai dizer, não o conheço. Não, Jesus não vai dizer, não o conheço. Aqui tem que ler a Bíblia. Aqui diz, Jesus vai dizer, nunca os conheci. É diferente. Jesus vai dizer, não, eu conheci, naquela época eu conheci, eu tinha comunhão com você, mas agora não tenho mais. É isso que está aqui? Jesus está dizendo, olha, eu nunca tive comunhão com você, você nunca foi meu, nunca pertenceu a mim. Vai dizer, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Meu Deus, que terrível isso, irmão, vai ser naquele dia. Que terrível vai ser para um ser humano naquele dia. Quando ali, a Bíblia fala, ao ser humano está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Que terrível vai ser. Chegar lá na eternidade e ouvir, afaste-se de mim. E para sempre, por toda a eternidade. Irmãos, que coisa horrível isso. Você deve dar graças a Deus, se você se converteu, irmão, deve glorificar a Deus por essa tão grande salvação. É aquilo que a Marcele diz aqui. Talvez você não tenha muito dinheiro, seja um pouco pobre, passe aperto, talvez não tenha até uma boa saúde. Que Deus abençoe você, né? Mas dê graças a Deus, porque você tem o mais importante. Você tem Jesus Cristo na sua vida. Você tem a vida eterna em Cristo. Você vai passar uma eternidade com Deus. Lá onde não há choro, não há pranto, não há morte, não há lamento. Precisamos pensar, sim, irmãos, também na eternidade. Precisamos pensar. Aí continua. Voltando aqui. Versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. É importante isso. Aí ele fala, né? Eu vou voltar um pouco, desculpe, irmãos, um pouquinho só. Que ele diz que muitos dirão Senhor, Senhor. E farão, fizemos isso, fizemos aquilo outro. Tá? Irmão, é muito importante a gente diferenciar ser e fazer. Eu tenho falado isso. Tá? O ser, aquele que é, tá? Justo, reto, tem comunhão com Deus, não precisa você falar, não adianta ser e não fazer. Não existe isso, irmão. A pessoa que é, ela faz de acordo com a vontade de Deus, para a glória de Deus. Tá? Mas tem gente que faz e não é. Tá? Às vezes faz muita coisa, mas não é. Lá dentro não é. Lembra que Jesus falava daquele homem que foi ao templo orar? O fariseu orou, não orou? Fez, mas aquela oração não foi ouvida. Porque ele era uma oração orgulhosa, vaidosa. Eu não sou como esse outro homem, sou aquilo. Jesus falou daqueles que dão esmolas, lembra? Lá, para todo mundo ver, chega na rua, olha para um lado, vê se tem gente vendo. Tira uma foto aí. Faz, mas a motivação é
errada, é pecaminosa, é carnal. Tem que ser e fazer. E o fazer tem que ser fruto do ser. Estão entendendo? Você é uma árvore boa, por isso você dá bons frutos. Você dá bons frutos porque você é uma árvore boa. Amém, irmãos? Tudo tem a ver com o coração. Tudo tem a ver, começa no coração. Continuando aqui. Vamos agora ler a palavra de Deus. Deixa eu só ver aqui se não esqueci nada. Sim, isso é muito importante. Por isso que é bom anotar, né? A gente às vezes fica mais velhinho e começa a esquecer as coisas. Quando o Senhor disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, no versículo 21, entrará no reino dos céus, ele continua, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aquele que faz a vontade de Deus revelada na palavra de Deus, irmãos. Aqui tem a ver com o caráter, tá? Tratando de conduta, a vontade de Deus no que se refere ao caráter e à conduta daquela pessoa. E isso está revelado na palavra de Deus. Não está falando da vontade de Deus, olha, eu entendi que é vontade de Deus que eu me mude para aquela cidade. Não estou falando disso, Deus fala, né? Estou falando daquilo que está revelado na palavra de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus, aquele que faz aquilo que a palavra ensina, que obedece os mandamentos, segue os princípios, é disso que Jesus está falando. Aí ele fala, aquele que faz a vontade, esse sim, entrará no reino dos céus. Então é pelas obras. Não é pelas obras, é pela graça. Tá? A salvação verdadeira, ela transforma. E quando ela transforma o cristão tem no coração o desejo de fazer a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Isso é importante. Tá? E o texto, então, vai trabalhando isso. E nós temos um slogan aqui, na nossa igreja, né? Faz tempo que a gente não usa ele, que é buscando fazer a vontade de Deus. E a gente lembra de Jesus, lá em João 4, quando disse para os discípulos, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Bons frutos, é fazer a vontade de Deus, conforme a palavra revela. Mas, infelizmente, tem esse caso aqui, que diz Senhor, Senhor, tem folhas e folhas, mas não tem fruto. Senhor, Senhor, mas não é salvo. É apenas um religioso. Faz coisas com motivação errada. O apóstolo Paulo falou isso em 1 Coríntios 13. Uma pessoa pode dar o seu corpo para ser queimada e não ter amor. Fazer isso com motivação errada. Lembra disso? Está lá em 1 Coríntios 13. Não adianta você fazer, mas a motivação não é correta, não é para agradar a Deus, não é para a glória de Deus, tá? Não é uma obediência a Deus, não é um temor de Deus, tá? Não é isso. Deixa eu repassar para os irmãos alguns textos que mostram, irmãos, essa questão aqui de frutos ruins. E o que tem hoje no mundo, né? O que tem hoje no mundo, o que não falta são frutos ruins. Frutos ruins. E na igreja, nós vemos também, infelizmente. Por isso precisamos refletir nessas coisas, entender que isso é coisa séria. Sabe, eu ouvi essa semana, né, um cristão fazendo um comentário, e ele achava normal uma pessoa se divorciar, sem mais nem menos, né? Não foi por causa de uma infidelidade do cônjuge, simplesmente não foi porque agrediu, mas não foi nada disso, não foi infidelidade. A Bíblia fala em infidelidade, esse dá, né, faz essa exceção para que a pessoa case de novo. E eu, um cristão, batendo palma, fulano,
Deixou a mulher, agora casou de novo. Puxa, que bom. Que bom. Os irmãos entendem, mas nós temos que ler a palavra de Deus mais. Porque nós estamos com a nossa mente, muitos cristãos, sendo influenciados de uma forma tão forte, irmãos, pelas ideias, pelos conceitos da sociedade não cristã, de pessoas que não são crentes, que não têm, a Bíblia fala, a mente de Cristo. E aí começa a pensar como eles. Isso é muito ruim, é péssimo. Então, igreja, leia a palavra. Se firme na verdade. Cuidado com o que você ouve. Vamos falar sobre esse Salmo 1 daqui a pouco. Eu vou repassar aqui para os irmãos coisas que a Bíblia condena, frutos ruins. 1 Coríntios 6,11. Porque hoje tem cristão que diz, não, está tudo bem, isso é uma coisa normal, né? É uma coisa aceitável. Pode ser aceitável para a pessoa não cristã, irmãos, mas para Deus não é, e para o verdadeiro crente também não. Vamos ver aqui o que fala 1 Coríntios 6. Pode pôr aí para mim, na tela. A palavra de Deus diz assim. Primeiro Coríntios, eu coloquei aqui o 6, versículo 9, desculpa, é 9 ao 11, Vitor. 1 Coríntios 6, 9 ao 11. Olha o que diz, 1 Coríntios 6, 9 ao 11. Vocês não sabem, olha que a palavra de Deus fala, que os perversos não herdarão o reino de Deus. Não se deixe enganar. Palavra de Deus. Isso é Deus falando. Isso é o Criador do universo, que sustenta o universo. É o Rei dos reis, o Juiz dos juízes, aquele em quem nós cremos e servimos. Amém? É Ele quem fala isso. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, aí vai, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Ponto final está aqui. A não ser que se arrependam. Glória a Deus por isso, amém? Peçam perdão a Deus, né? E Deus, na sua grande misericórdia, perdoa, sim, liberta, salva, transforma, restaura. Se não, irmãos, é isso aqui. O destino é esse. Não herdarão o reino de Deus. Pode até ter folhas, pode até ter aparência religiosa, mas não herdarão o reino de Deus. Pastor, então, um evangélico que está vivendo em adultério, irmão, se ele continuar assim, se não se arrepender, ele não vai herdar o reino de Deus. Ele é evangélico, mas ramo verdadeiro, salvo, não é. Se não se arrepender. Irmãos, entende? Amém, igreja? Estão entendendo? Quem está entendendo aí diz amém bem alto. É importante entender. São lições da palavra. Vamos lá para Apocalipse 21, 6 a 8. Isso é muito sério, irmãos. É muito sério. Frutos ruins, por isso que Jesus fala. A árvore boa dá bons frutos. A árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins. A árvore ruim não pode dar frutos bons. Vamos lá para Apocalipse 21. Diz o texto aqui, então, Apocalipse 21. Versículos 6 a 8. Disse-me ainda, olha só quem disse, né? Está feito, eu sou o alfa e o ômega. Quem disse? Aquele que é o alfa e o ômega, aquele que é o princípio e o fim. É ele que diz isso.
É importante, não é nenhum homem, não é nenhum ser humano, é o próprio Deus. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Glória a Deus, né, irmãos? O vencedor herdará tudo isto. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Ele já é, né? Mas vai, naquele momento, viver como um filho também. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual novamente, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Ponto, diz aqui. É sério ou não é? É sério, irmãos. É sério, irmãos. É sério. A não ser que haja arrependimento. Deus oferece o perdão em Cristo Jesus. Para isso ele sofreu naquela cruz. Porque Deus amou o mundo. Deus viu esse mundo pecador, irmãos. Deus viu essa humanidade pecadora, ali, sabe, mergulhada no pecado. E ele amou, ele demonstrou amor, ele teve misericórdia, a ponto de enviar seu Filho Jesus. Deus se torna homem na pessoa de Cristo. E como homem sofre, como homem é humilhado, como homem é zombado, é desprezado e é morto numa cruz, para que esse ser humano pudesse. Continuando agora, Salmo 1. Essa é a última leitura, tá? Salmo 1 agora. Também fala em árvores, estamos falando em árvores, árvores e frutos, árvores e frutos. Começamos com a figueira, depois fomos para a videira, João 15, né? Agora estamos vendo outros textos aqui, que falam em árvores. Salmo 1, diz assim, deixa eu falar uma coisa antes, irmão, o texto aqui fala muito sobre moralidade sexual. A palavra no Novo Testamento, geralmente usada para imoralidade sexual, é porneia no grego, que significa tudo aquilo que é imoralidade sexual. Ali entra o adultério, tá? Ali entra tudo, pornografia, ali entra a relação sexual de pessoas que não são casadas, são solteiras, né? Não se casaram, jovem como hoje em dia, né? A Bíblia chama isso no grego de porneia e é traduzido por imoralidade sexual. Isso é muito sério. É muito grave para Deus. E se não se arrepender, não entrará no reino dos céus. Não entrará no reino dos céus. Pode ser até evangélico, né? Pode até ser pastor. Não entrará no reino dos céus. É a palavra de Deus, irmãos. É ela que determina, né? Que é certo, que é errado. Salmo 1. Como é feliz, olha só, aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada, olha aqui a comparação, né? A ilustração. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e é fruto bom, viu, irmãos? E suas folhas não murcham, tudo o que ela faz prospera. Uma paradinha aqui. Então veja só, aqui a palavra de Deus está dizendo que é bem-aventurado essa pessoa aqui, que ela não leva esse estilo de vida daquele que não teme a Deus, daquele que não ama a Deus, daquele que não submete a Deus, mas pelo contrário, a satisfação dela está em andar com Deus, em servir a Deus, em viver para a glória de Deus, em obedecer a Deus, em fazer a vontade de Deus. Ela tem satisfação nisso. Os irmãos estão comigo? Amém? Como ela não é perfeita, ela tropeça, certo? Mas quando ela tropeça, João diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém?
João também diz lá, essas coisas escrevi, e essas coisas a gente prega, para que vocês não pequem. Esse é o intuito, esse é o nosso objetivo, não pecar. Mas, pela nossa imperfeição, se pecarmos, temos um advogado que é Cristo. Amém, igreja? Isso é importante para os irmãos. Os salvos, realmente, importante. E aqui o textão fala, essa pessoa, né, que anda com o Senhor, sua satisfação está na lei do Senhor, e ela é semelhante a essa árvore, aqui plantada junto a águas. Veja que diz aqui, plantada junto a águas correntes. Essa árvore que dá bom fruto, é bem-aventurada, é feliz, ela ama a Deus, ela obedece a palavra, ela vive para a glória de Deus, seu intuito é agradar a Deus, ela vive à beira das águas, por isso que ela é assim. Ela tem comunhão com o Senhor, e ela recebe do Senhor, ela recebe do céu, tudo aquilo que necessita para viver essa vida com Deus. É assim que é, irmãos. Você recebe de Deus tudo o que você necessita, essas águas do Senhor, você recebe. Esses nutrientes espirituais, você recebe pela graça, pela fé. Creia que você recebe. O justo viverá da fé. É possível, irmãos, nós vivermos uma vida dando frutos bons. Se for pouco, Jesus vai podar para que a gente dê mais. É possível, pela graça. Pela nossa força não é, pastor Wagner. Pela nossa força não é. Mas pela graça, pelo poder do Espírito Santo que habita em você. Diz amém. É possível. É possível esse processo de santificação na sua vida, irmão. Dê glória a Deus por isso no seu coração. Tá? Então esse texto fala disso, irmãos. Como árvore plantada à beira das águas, essa pessoa, águas correntes. E ela dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que ela faz prospera. Eu penso aqui em prosperidade espiritual, aplico para nós. Mas não é o caso dos ímpios. Não. Não é o caso daqueles que são uma árvore má e dá maus frutos por causa disso. Por isso, os ímpios são como a palha que o vento leva, passa por essa vida, irmãos, e depois se vai. E uma eternidade espera, perdição eterna. Isso é grave, isso é muito sério, muito sério. Por isso, diz o texto, os ímpios não resistirão no julgamento. Nem os pecadores na comunidade dos justos, os ímpios não resistirão. Pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Aí volto para o versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Irmãos, a Bíblia fala que o diabo está ao redor, e vocês bramando como um leão, rugindo, buscando a quem possa tragar. Jesus fala, vigie e ore, para que não entrem em tentação. Lembra disso? Então nós devemos ficar espertos, como a gente fala, tá? No Senhor. Como é feliz, Mateus, aquele que não segue, porque sabe o que acontece? Você é um jovem, lógico, mas já foi mais jovem ainda, foi adolescente, né? Você sabe disso. Primeiro a gente começa a ouvir, dar ouvidos, não é assim? Dar ouvidos a certas ideias, não é assim, irmão? Cuidado com os filhos adolescentes, viu, irmão? Nas escolas, na sociedade aí, com quem anda, com quem não anda. Primeiro começa a dar ouvidos, ouvir as ideias, as sugestões, os princípios, a filosofia de vida, os maus conselhos. Daqui a pouco está imitando, né? Está imitando certos comportamentos. E daqui a pouco já faz parte do grupo. Se une ao grupo e diz, é assim mesmo, esse é meu estilo de vida. Não quero saber de Deus, não quero saber de Cristo, não quero saber do Evangelho. Vai num progresso, né? É um progresso no sentido negativo, né? Uma progressão, melhor falando. Uma progressão. Primeiro ouve, vai aqui na mente. Depois começa a imitar, daqui a pouco está vivendo um estilo de vida. E o texto fala, como é feliz aquele que não faz isso. Por quê? Porque isso vai levar, diz aqui, à destruição espiritual. Isso vai levar à morte espiritual. Isso não vai dar bom, isso vai dar ruim, né? Como se dizem aí. Ah, é o texto. Isso é muito sério.
Irmãos, e terminando agora, isso que é ler o último texto, né? Mas terminando, vamos lá para Gálatas. Eu não vou ler todo Gálatas, não. Tá? Todo o texto de Gálatas. Eu vou só chamar a atenção em Gálatas 5 para uma coisinha importante aqui, que eu quero frisar bem isso para os irmãos. Irmãos, eu quero frisar muito isso. Por favor, como essa árvore boa, irmãos, vá ali sugando dessa água, que a sua raiz esteja recebendo essas águas do Senhor, essas águas, Jesus Cristo, a água da vida. Procura, cultiva a comunhão, ora, lê a palavra, busca o Senhor. Você vai recebendo dessas águas celestiais, você vai recebendo desses nutrientes celestiais, e você vai ser fortalecido, e você vai ser como essa árvore forte, saudável, que dá muito fruto para a glória de Deus. Faça isso, meu irmão, porque se você não fizer, não vai ser assim. Faça isso. Amém? Você vai fazer? Amém? Faça isso, tá? Porque Gálatas fala assim, olha, fala sobre o fruto do Espírito, 22. Puxa vida, deixa eu ver o tempo ali. Vou terminar já. Mas o fruto do Espírito é amor, o fruto do Espírito Santo, o resultado da ação do Espírito Santo na minha vida e na sua, é isso o trabalho que ele está realizando, é amor. Amor, irmãos. Amor a Deus e amor às pessoas, aos irmãos. E Jesus disse para a gente dar muito fruto. Ou seja, para a gente amar muito. Não é para amar pouco, né? Infelizmente, né? Não sei vocês, eu falo, meu Deus, ainda amo pouco. Mas não é para amar pouco. Jesus quer que eu ame muito. Porque é possível amar muito. Tem como amar muito. Ele tem os recursos já para a gente amar muito. E o texto então fala, o fruto do Espírito é amor. Uma pessoa cheia do Espírito tem a ver com isso aqui, mas isso aqui é o ser, que produz o fazer. Amor, alegria, é claro, aquele contentamento, aquela satisfação interior, não sei, a paz, não só a paz com você, com Deus, mas essa paz com os outros também, viu? Essa paz com os outros. É um pacificador. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Paciência. A gente às vezes, é interessante, né? A gente às vezes fala, eu não sou muito paciente, não. Sabe como é que é, né? Eu sou meio assim, né? E a gente parece que gosta, né, de ser meio assim, né? Meio pecador, né? A gente não gosta, às vezes. Eu sou assim, eu sou meio assim, eu não tenho muita paciência, não. E a gente até parece que quer uma medalha por aquilo. Irmão, pelo amor de Deus. Isso é fruto ruim. É para dar fruto bom. E a Bíblia fala, paciência, amabilidade no tratar as pessoas, bondade, que é uma coisa que é interior e se expressa, fidelidade, tá? Essa fidelidade tem a ver com as pessoas confiarem na gente, porque a gente é fiel, é leal. Isso é uma lição a ser aprendida por nós. Quando a gente vive, principalmente em comunidades, vamos ver que essas coisas têm a ver com a gente, a comunhão, a mansidão, o domínio próprio, o controle tem a ver também com as tentações. Então, esse é tudo fruto do Espírito, irmãos. E contra essas coisas não há lei. Aí veja agora, isso que eu queria chegar aqui. Os que pertencem a Cristo, árvore boa, né? Certo? Os que pertencem a Cristo, ramo saudável na videira. Né? Os que pertencem a Cristo, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne, a natureza pecaminosa. Essa luta que tem, a natureza pecaminosa luta para a gente não fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, para não viver do jeito que Deus quer que a gente vive. A natureza pecaminosa está lá, irmão, trabalhando. Os que pertencem a Cristo crucificaram, com as suas paixões e seus desejos. A ideia aqui que é uma vitória sobre a carne, há uma vitória sobre a natureza pecaminosa, que nós precisamos estar experimentando na nossa vida. E isso acontece
se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Acontece quando a gente crê nisso que está escrito aqui, que em Cristo Jesus, a nosso velho homem, a nossa natureza pecaminosa já foi crucificada e ela não tem mais domínio sobre a gente. Isso eu já falei várias vezes, mas às vezes a gente fala mais uma vez e aí cai no seu coração, não só aqui. Você entende? A graça de Deus proporciona para mim e para você a vitória sobre a carne, sobre a natureza pecaminosa. Então sorria. Não é porque você está sendo filmado, é por causa disso, dessa verdade. Sorria, no seu interior, sorria, porque a vitória para mim, dizia um cântico, a vitória para mim, a vitória para mim, pelo sangue do Cordeiro, a vitória para mim. É pelo sangue de Jesus, Rosilda. Aquele sacrifício não foi em vão, não foi à toa, não. Ele nos dá condições de viver para a glória de Deus. Ele nos dá a condição, Márcia, de produzir bons frutos e muito fruto para a glória de Deus, irmã Selma, irmão Valci. Por isso que nós somos mais que vencedores. Entendeu, igreja? Então é isso, meus irmãos. Então vamos viver, vamos ser esse tipo de gente que dá fruto bom e muito fruto para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar. Ore agora ao Senhor. Peça a graça de Deus. Você, como filho amado, lembre-se que é isso mesmo. Você é um filho amado. Você não é perfeito. Aparece aí alguns frutos que não são bons. Por isso Jesus está podando você e quer podar. Então vamos lá. Por favor. Mexa-se em direção, como disse o pastor Alexandre nas mensagens, seja intencional. Que haja em você essa intenção verdadeira. Eu quero viver, eu quero dar muito fruto. Ore ao Senhor, peça graça, peça poder, peça transformação. Peça perdão, peça comunhão com o Senhor, peça desejo de ler a palavra, peça desejo de estar caminhando com Ele, peça correção do Senhor na sua vida. Senhor, me corrige, me ensina. Eu quero viver para o Senhor, eu quero andar com o Senhor todo o tempo. Deus, nosso Pai, nosso querido Senhor, ó Deus, como precisamos de Ti, como dependemos de Ti, Senhor, como uma árvore depende, Pai, ali da água, Senhor, uma árvore depende ali do solo, dos nutrientes, Pai. Ó Deus, como aquela árvore depende em Salmo das águas correntes, nós dependemos do Senhor. Nós dependemos do Teu amor, da Tua graça, do Teu poder, Pai, da Tua presença em nossa vida, Senhor. Pai, queremos estar, sim, sendo transformado de glória em glória, de glória em glória, Pai. Vai abençoando, Pai, a todos nós aqui como crentes em Cristo, Pai. Se houver alguém aqui esta noite afastado do Senhor, que se volte hoje mesmo, que se volte hoje mesmo, que se arrependa, se volte para o Senhor, se reconcilie com o Senhor. Se houver alguém, eu não sei, Pai, que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, que não recebeu Jesus como Salvador e Senhor, ó Deus, por favor, toca nesse coração e que ele se converta a Jesus Cristo, ó Pai, para que ele receba a salvação eterna, a vida eterna, seja transformado, restaurado, seja então de a partir de agora uma árvore boa que dá bons frutos, Senhor. Ó Deus, nos abençoa como igreja, nos abençoa como crentes, abençoa nossas famílias, Senhor, para a glória do Teu nome. E que essa palavra, Deus, desses textos que nós demos, essas verdades, fiquem em nosso coração e que sejam trabalhadas pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. A igreja diz, amém. Deus abençoe, meus irmãos.